prazer estar aqui com vocês. Tem algumas pessoas assim que eu já conheço, mas eu vou me apresentar e achei super legal esse convite. Gostaria muito de parabenizar todos vocês por essa atitude, né, por essa iniciativa. É muito importante para tanto para quem está aqui desse lado, né, levando para vocês um pouquinho das experiências, quanto para a gente quanto para vocês que estão adquirindo um pouquinho mais, né, de aprendizado, um pouquinho mais trocando experiência com a gente, porque eu acho que os dois lados aprendem, né? Eu estava até falando com a Briane que todo o evento que a gente realiza, no caso eu ou o André, que até passou mais cedo, né? O André, a gente conhece já há bastante tempo, a gente realiza muita coisa junto, somos parceiros de muitos projetos aí, depois eu vou contar para vocês. A gente, para cada projeto que a gente realiza, sempre a gente aprende uma coisa nova. E é isso que faz a gente não deixar de tentar sempre algo novo, né? Então, eu estou à disposição depois para vocês fazerem perguntas. Eu vou falar de um assunto que hoje, né, muita gente me pergunta se isso é moda, se isso vai passar, e é isso que eu vou passar para vocês a minha visão. Então, pode gerar muitas perguntas, então eu vou estar aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Se quiser me parar no momento que eu estiver falando, pode me perguntar. Eu estou aqui para esclarecer bastante coisa, beleza? Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente já começar. Deixa eu só abrir ela aqui. Vocês estão vendo? Sim. Tá tudo certinho? Beleza. Então, como eu não sei como que é a questão de conhecimento, alinhamento de conhecimento de vocês, eu quis essa talk, eu já dei em algumas empresas, até nas empresas que a gente atua com ferramentas, cultura, mas eu adaptei ela em algumas coisas, mas eu acho ela muito importante, porque muita gente já conhece um pouco de DevOps, mas não sabe a essência dele como prática em si, né? Então, eu quis trazer para vocês uma forma diferente do DevOps. Eu quis trazer como ele se aplica no nosso dia a dia. E muita gente fala assim, mas eu não consigo implementar DevOps na minha empresa, porque eu vou sair daquela empresa porque nunca funciona. Mas assim, é muito simples da gente trabalhar e da gente colocar DevOps em prática. Então, eu quis trazer aqui para vocês que é prático, fácil, só que a gente tem um grande problema para a gente colocar o DevOps em prática. A gente depende de pessoas, a gente não depende de ferramenta. Muitas vezes as pessoas acham que é a ferramenta que faz DevOps, mas não é a ferramenta, são pessoas, né? E se a gente não tem pessoas com o mesmo propósito, com as mesmas visões e objetivos bem claros, você não vai fazer DevOps nunca, em nenhum lugar. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, eu quis mostrar aqui para vocês que nesse título é porque eu quero bem instigar isso, que é vencendo a inércia e destruindo vaidades. Deixa eu ver aqui, como é que eu vou rodar isso aqui. Só um minutinho. Beleza. Então, vamos lá. O que o DevOps enfatiza hoje? Ele enfatiza muito bem que as pessoas, elas buscam, enfatiza pessoas que buscam melhorar a colaboração entre times de operações e desenvolvimento. Mas não só isso, né? Ele busca enfatizar
times de desenvolvimento, de operação, de segurança. Ele passa por cima desses times. DevOps você trabalha em toda a organização, porque quando eu falo pessoas, eu falo de todos os processos produtivos, né? Então, ele vem para simplificar esses processos e compartilhar conhecimento em todos os membros do time. Eu tiro a burocracia e coloco automação. É claro que para que eu faça isso, eu preciso de ferramentas. É o que mais existe no mercado hoje para automatizar processos. Mas, ao mesmo tempo, eu só vou conseguir implementar ferramentas se eu tenho times alinhados, se eu tenho pessoas felizes, se eu tenho pessoas que acreditam naquele propósito. Então, por que DevOps é sobre pessoas? Porque são elas que fazem o processo acontecer. Se elas não gostam do que elas fazem, se elas não têm propósitos de sentar na mesa todo dia e saber que está ali naquela empresa e que ela precisa mudar aquele resultado, ela não vai fazer DevOps. Então, é muito simples o porquê que o DevOps, quando eu coloco essa frase, né, o DevOps salva, ele salva. Porque várias empresas hoje, principalmente de tecnologia, depois que implementaram o DevOps, os processos fluíram, né? Porque mudaram o ambiente, mudaram a sintonia, mudaram a forma de colaboração entre os times, acabou aquela visão departamental, né? Que segurança não conversa com time de operação, que não conversa com time de desenvolvimento, que nem vai almoçar junto porque bloqueou lá o site tal, que abre um chamado, demora 20 dias para responder aquele chamado, né? Então, essas situações, elas vão diminuindo e vão fluindo mais, né? Porque as pessoas já estão maduras, já estão entendidas sobre os processos produtivos. Então, a gente pula para o próximo slide. Ele também vai bater também no mindset da pessoa, né? Aí você vai me perguntar assim, por que então eu tenho que mudar, né? Beleza. A área de tecnologia hoje, vamos pensar aí assim, não é que eu sou velha não, tá, gente? Assim, eu já trabalho com TI há mais de 20 anos, mas eu não estou muito velha, não. Mas na minha época, quando eu trabalhava com tecnologia, era engraçado porque a minha vida era o quê? Eu me formei, primeiro eu trabalhei com suporte, aí eu sempre trabalhava com desenvolvimento de sistemas, mas assim, a visão de tecnologia era apagar incêndio, receber o chamado, apagar incêndio, eu não podia dar nenhuma opinião. Se eu desse opinião, meu chefe quase me matava. E eu fui aprendendo sempre a ficar calada, porque eu tinha que obedecer meu chefe. As empresas que eu passava, na época que eu me formei muito nova, era sempre assim. Hoje, a gente já tem um alinhamento de tecnologia com o negócio. Então, hoje, a tecnologia, ela consegue entregar inovação ao negócio. Ela só entrega, a tecnologia hoje, ela entrega e ela é parceira estratégica de negócio. Então, tudo mudou, né? Então, por que os profissionais precisam mudar? Porque a tecnologia hoje, ela é vista como valor agregado de negócio. Hoje, o cenário é diferente, os profissionais são valorizados de uma forma diferente e hoje a gente possui ferramentas, tecnologia que, com toda certeza do mundo, vão entregar muito mais do que anteriormente. Até anteriormente era entregue, né, da forma que precisava ser entregue, só que a gente não tinha todo esse poder que hoje existe. Então, hoje você tem profissionais aí que se destacam muito por conta do conhecimento generalista que eles possuem.
Então, o DevOps ele prega muito esse conhecimento generalista. E vocês vão ver que as ferramentas que o DevOps possui, elas pedem, elas solicitam muito esse conhecimento generalista. Você tem que saber um pouquinho de desenvolvimento, você tem que saber um pouquinho de segurança, você tem que saber muito de código, né? E você tem que saber muito de infraestrutura. Então, é isso que faz você ter essa necessidade de mudar, principalmente em comportamento, porque você vai precisar de pessoas, você vai ter que colaborar com pessoas. E vamos para o próximo. Toda vez que eu falo isso, as pessoas falam assim, pá, eu preciso que você me argumente mais, né? Então, eu listei aqui algumas características e alguns argumentos que eu sempre falo e que muitas pessoas ainda falam assim, não, você não está me convencendo. Mas aí eu sempre falo assim, mas então o mercado vai te convencer, né? Você precisa quebrar esses silos que muitas vezes são imaginários ou até que são de paredes mesmo, que muitas empresas ainda possuem, né? E você precisa focar em pessoas. Então, quando você começa a olhar para o lado e preocupar com seu colega do lado, que precisa, às vezes, de um apoio, que você, muitas vezes, não tem paciência, e que, às vezes, você pega ele, ajuda e entrega um produto melhor ou um serviço melhor, você pratica DevOps. Quando você para de refazer uma coisa aí que está há anos, às vezes, fazendo um negócio, uma tortura, e automatiza esse processo, você está entregando DevOps. Quando você começa a entregar valor, tirando burocracia, você está fazendo DevOps, né? E quando você, principalmente, quando a gente fala isso para executivos, né, diretores, você capacita seu time continuamente, você está praticando DevOps. Por quê? Profissionais de tecnologia, principalmente, precisam de capacitação contínua. Então, a grande maioria dos profissionais, eles são felizes porque eles dominam conhecimento. Então, quanto mais você capacitar seu time em ferramentas novas, ferramentas que vão gerar valor para o seu negócio, você vai ter funcionários muito mais felizes no ambiente que você tem, mais inovadores e que vão te entregar muito mais. Então, isso é pesquisa que a gente realiza os eventos aqui em BH e fora, a gente tem pesquisas que é o que mais toca a pessoa. Depois eu posso até divulgar essas pesquisas para vocês, eu vou passar meus endereços. São pesquisas assim que demonstram claramente que o profissional mais busca é a capacitação, e muitas vezes as empresas ignoram, e é uma coisa tão simples de realizar. A gente parou na... Deixa eu só voltar aqui no que eu estava, né? Porque eu já perdi. Espera aí. Aqui. Então, quando a gente começa a fazer com que o cliente fique constantemente feliz com essas... tudo é um processo, sabe? À medida que eu tenho um time engajado e que eu começo a capacitar meu time, esse time se torna mais engajado. Ele estando engajado, ele vai começar a fazer entregas com mais valor. Ele está fazendo entrega com mais valor, o meu cliente vai ficar feliz. Concorda comigo? Então, tudo é uma consequência. Por isso que o DevOps ele nunca termina. Muitas vezes tem gente que pergunta para mim, que fala muito assim comigo, Amanda, mas eu implanto o DevOps e pronto? Eu falo assim, não, o DevOps ele não termina. É um processo contínuo. Tem um outro ponto aí, ó, que é elimine hierarquias e poderes, o toma lá da cá.
Não é que você vai simplesmente chegar na sua empresa e falar assim, não, acabou aqui esse tanto de hierarquia, esse tanto de cargo, não existe isso não, viu, gente? Quando eu falo hierarquias, porque, claro, existe Spotify da vida, existe Google, empresas que já nasceram com DevOps, né? Então, o nível de organograma, de forma de criação de cargos e salários e por aí vai, é totalmente diferente. Mas empresas que estão querendo aderir é totalmente diferente. A gente tem que analisar a cultura, a gente tem que trabalhar essa cultura, trabalhar o mindset dessas empresas, mas você pode melhorar a forma de conexão das hierarquias com os seus liderados. Entendeu? Não precisa de mudar a hierarquia, mas você pode gerar valor e gerar uma cultura que você retire esse toma lá da cá, ou então aquela guerra por interesse, vaidades, que talvez que gera aquele ambiente tóxico, que muitas empresas ainda existem e que faz com que você não consiga reter talento, ou às vezes você perde um talento por conta de uma cultura que talvez não seja boa, né? Então, tem muitas empresas que possuem esse tipo de ambiente, e o DevOps vem para ajudar a eliminar esse tipo de coisa. Elimina individualidades. Por que isso? Porque você vai tratar as pessoas todas pelo valor da competência que elas possuem. Né? Então, tipo assim, você vai tratar, você vai conhecer as competências, as habilidades de cada um, vai valorizar os méritos dessas pessoas, e não porque é amigo de fulano, porque fulano veio, porque é indicado de ciclano, isso não existe. Né? Então, assim, e o DevOps, ele prega muito a questão de a vontade, a proatividade, a autonomia. Então, assim, você gera autonomia nos seus liderados. Então, quando você entrega uma tarefa para que ele faça, você está confiando naquela pessoa que ela vai fazer. E aí você só vai receber aquele feedback de volta que foi feito e pronto, e acabou. Então, é essa confiança, é essa mentalidade. Não é que você está delegando uma coisa que você vai ficar ali cobrando de 5 em 5 minutos. Você tem que começar a aprender a delegar e confiar, né? Que antes isso não era visto, né? A gente tinha que ficar ali centralizando e corrigindo como se fosse um professor. O efeito cartório, ele é muito engraçado. Esse efeito cartório é o quê? Em empresas mais antigas ou empresas que são mais tradicionais, tudo tem que ter alguém para assinar, né? Bater um carimbo. Então, o que o DevOps fala? Não existe problema em autorizações. Ele não é, né? A metodologia não é contra autorizações, mas isso gera burocracia. Então, o que eu posso fazer para que a gente elimine burocracia e confie mais em pessoas que estão do nosso lado? Então, como eu disse, é um efeito cascata, são consequências. Se eu tenho um time engajado que confio, eu vou ter menos burocracia. E conquistar a autonomia, né? Pessoas que são engajadas e que têm propósito, elas entregam muito mais e são autônomas. Eu não preciso de ter aquela liderança de comando e controle, de saber o que o cara está fazendo, que eu não posso deixar ele em trabalho remoto, porque ele vai me enrolar e não vai me entregar tal demanda, né? Então, essa autonomia é a essência que o DevOps faz. Deixa eu ver aqui, vamos para a próxima. Então, por que essa inércia? Aí, quando eu falo da inércia, por quê? Se eu estou falando esse tanto de benefício que o DevOps faz, e
tem um monte de empresas ou pessoas, né? A grande maioria de pessoas, tem muitos profissionais ainda que não tentaram mudar. Então, por que eles estão ainda parados no tempo se eu estou dando esse tanto de benefício que o DevOps faz? A primeira coisa é o medo. A segunda é o hábito. E a terceira é o mindset. Aí eu coloco aqui que o hábito é o pior inimigo da eficiência em uma organização ou para um profissional. Sempre fizemos dessa maneira. Essa frase é um veneno que apodrece novas ideias em qualquer transformação. Então, sempre vai ter uma pessoa do contra, sempre vai ter uma pessoa que vai gerar esse tipo de medo, essa falta de coragem, né? Por quê? Porque está acostumado com aquela rotina, está acostumado que tudo dê certo. Então, assim, é normal, mas também é anormal continuar sentado, deitado no sofá, esperando que as coisas boas aconteçam. Então, se você quer mudança, se você quer elevar seu nível, se você não quer ficar para trás, tanto em conhecimento quanto em crescimento profissional, ter um bom salário, você tem que sair da cadeira, né? Porque o mundo está aí e as coisas mudaram. E é isso que eu quero, né, mostrar para vocês. E aí eu retomo aqui falando por que ele exige essa atitude, essa escolha, né, dos profissionais. O DevOps ele ensina a compartilhar as mesmas dores e demonstra que todos devem simplesmente falar a mesma língua e olhar nos olhos. Então, mais uma vez, quando eu peço para que você saia da cadeira, do sofá, para de ver uma televisão, vai ver um webinar, que hoje tem um monte de webinar gratuito, tem um monte, igual a gente está aqui, né? Às 5h30 da tarde, vocês estão me ouvindo, mas tem meetups aí quase que todo dia. Vocês estão fazendo a diferença, né? Vocês estão buscando conhecimento. E vocês podem ter certeza que amanhã isso vai fazer uma grande diferença para o currículo de vocês, para o trabalho de vocês, né? É totalmente diferente. Então, quando a gente começa a preocupar com a gente e com o outro do nosso lado, a gente começa a ser totalmente diferente dos demais. Então, eu sempre digo isso, a gente não faz nada sozinho. Então, o DevOps, ele não tem nada... quando as pessoas virarem para vocês e falarem assim, não, que DevOps você tem que saber AWS, você tem que saber GCP, você tem que saber Kubernetes, você tem que saber isso, isso, isso. Beleza. Você tem que saber, você tem que se especializar, sim, em ferramentas, né? Escolher quais que você... Ou se você quer ser Ops, ou se você quer trabalhar com segurança, ótimo. Ou quer trabalhar com CI/CD, mas, antes de tudo, tenha a visão de colaboração e de compartilhar o que você sabe. Se você não conseguir ter essa visão, você não vai sair do lugar. Então, o mais importante é você abrir a cabeça para o novo. Aqui, né, eu coloco que é para você se levantar e fazer algo para você e para as pessoas que estão ao seu lado. Como que você começa a mudar? Uma experiência própria, que é a minha. Eu, desde 2015, eu sempre fui gerente de tecnologia, eu sempre fui gerente de sistemas, em empresas grandes, só que eu queria algo novo para a minha vida, eu queria transformar pessoas, eu queria fazer com que eu não ficasse mais apagando incêndio e mudando e resolvendo problemas e que eu não fizesse uma coisa assim, eu queria por mais que eu resolvesse os problemas das empresas que eu estava, eu queria uma coisa que eu transformasse mesmo a visão de tecnologia, aonde eu passasse. Então, como eu me especializei em DevOps, nas ferramentas que existiam e fui melhorando esse contexto, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou buscar isso para mim. E aí eu fui fazendo isso que eu estou falando para vocês. Eu comecei a fomentar
o que eu já estava aprendendo, 2014 para 2015, em relação a DevOps, e comecei é como se fosse mesmo, a evangelizar quem estava do meu lado, a mostrar que tinha uma outra saída. E aí, quando é o pouquinho que faz muito. Eu fui mostrando isso, eu fui criando grupos, fazendo meetups. Nossos meetups tinha 20 pessoas, hoje a gente está com 15 mil pessoas na comunidade. Então, assim, as coisas foram mudando. E aí, eu deixei algumas dicas aqui para vocês, ó. A gente é o que a gente pensa, né? O que a gente deseja ser. Então, eu fiquei parando de me lamentar. Pare de reclamar que os dias estão ruins. O que você tem feito por seu crescimento profissional? O que você tem feito pela sua comunidade local de tecnologia, negócios e desenvolvimento? O que você tem feito para melhorar o dia de alguém? Pare de engordar com seu shopping gelado, cervejinha artesanal no sofá e tome atitudes reais. Hoje possuímos, né, fontes de conhecimento para todos, gratuitas. Engaje as pessoas que você convive no seu time, seus pares, seus líderes, e fomente conhecimento. Aqui eu falo das vaidades, né? Se você tem problema e dificuldade com vaidades, que muitas vezes você está numa empresa ou você está em um ambiente que existe muitas vaidades, aquele cuidado, eu passei por isso. Você tem pessoas que tem aquele domínio, tipo assim, que você não vai mexer aqui não, porque aqui é meu. Não se preocupe com isso. Cuide de pessoas, preocupe com pessoas. O retorno vem. E as vaidades, elas vão se destruindo com o tempo. E todos possuem o mesmo valor. E a capacidade, quando você enxerga valor no que as pessoas entregam, você vê a produção sair lá na frente. Deixa eu ver aqui. Uma frase que eu gosto muito de falar, que DevOps é muito mais do que ferramentas, é uma mentalidade. E aqui é a minha prova de mudança, né, que eu deixo para todo mundo. Como eu disse, desde 2014, eu comecei a mudar, né, e eu comecei a fazer o que eu mais gosto, que é levar conhecimento para as pessoas. E em 2015 para 2016, eu trombei com o André, que fez acho que deu a palestra, né? Deu a palestra para vocês antes de mim. A gente entrou nessa jornada do DevOps BH, que é a maior comunidade de DevOps do Brasil. Convido a todos, eu vou mandar todos os links para vocês. A gente realiza meetups em várias empresas, todos os meses. Com o Covid, a gente parou de realizar presencialmente, a gente realiza via internet, né, online. Desde 2018, a gente realiza o DevOps Days 2018, o DevOps Days BH. Em 2018 foram 300 pessoas, em 2019 foram 700 pessoas. Esse ano a gente iria realizar, mas por conta do Covid a gente deu uma paradinha, porque ele é presencial, lá a gente faz oficinas de ferramentas, é muito gostoso, é uma bagunça de tecnologia muito legal, e a gente estava prevendo para 2.000 pessoas, mas aí a gente parou para fazer um evento muito maior ano que vem, porque aí a gente já pensa no presencial mesmo. Eu coordeno o TDC em BH, a gente do DevOps que trouxe o TDC para Belo Horizonte com muita luta e conseguimos. Criamos o DevOps Bootcamp, eu e o André, que ele capacita todos os profissionais e empresas nas ferramentas de DevOps, Docker, Kubernetes, GitLab, qualquer tipo de ferramenta, mas no formato mão na massa. Então, vocês aprendem fazendo, que é o mais legal, tanto online quanto presencial.
Criamos o Boteco DevOps, que é uma forma de aprendizado divertida, é muito gostosa, a gente faz tanto para a empresa quanto para a comunidade em geral, e infelizmente está parado um pouquinho, porque né, é presencial, mas vocês devem imaginar como é que é a festa, né? Boteco. Ano passado a gente ganhou uma passagem, eu e o André, a gente foi para a Bélgica para comemorar os 10 anos de DevOps Days no mundo, e foi sensacional a oportunidade. O DevOps Institute me colocou como embaixadora do DevOps no Brasil, e o André também. Temos a CNCF BH, que é a comunidade Cloud Native de Belo Horizonte, também tem meetup todos os meses. Criamos o evento que é o KCD BH, que é o evento de Kubernetes específico da Cloud Native, e a gente ia realizar esse ano, teve que parar por conta né, do Covid. Criamos a comunidade de Ouro Preto. Ouro Preto, para quem não sabe, tem um polo tecnológico gigante de empresas, e a gente tem ajudado o pessoal lá para capacitar os alunos da UFOP, e também para atrair mais empresas e atrair também estudantes e profissionais. Então, a gente está com uma comunidade lá e está crescendo muito, e vamos fazer o DevOps Days lá também, se Deus quiser, ano que vem. E também criamos o evento do Webinar DevOps Bootcamp, que já fizemos o primeiro, deu 2.400 pessoas. Amanhã tem o segundo, a gente tem já parceria com a GitLab, e amanhã a gente vai ter sorteio de bootcamp do André, de Kubernetes, vai ter sorteio dos livros, do Manual DevOps, do Projeto Fênix, porque a gente tem parceria com a Alta Books, e vai ter as palestras, tanto do Hugo, da GitLab, e do Carlos, para falar de OKRs. E é um evento que a gente montou bem no formatinho do DevOps Days, como a comunidade estava sentindo muita falta, a gente criou esse evento com muito carinho, é gratuito, e a gente está juntando muitos parceiros para nos ajudar nesse projeto, porque a gente forma muita gente com essas retomadas né, de projetos. Então, a partir disso que eu quis mostrar para vocês que o DevOps transforma a vida, sim, né? Ele consegue transformar. Cada pessoa que aparece aqui nesses posts, principalmente do DevOps Days, cada um deles, esses meninos, provavelmente nem em BH eles estão mais, porque tem muitos amigos que já foram para São Paulo, para outras empresas, mas que participam da comunidade. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês é essa força que o DevOps tem, quem conhece DevOps, quem estuda, quem vai lendo e vai vendo o movimento, se apaixona como eu me apaixonei, e apaixona pelas ferramentas que são fantásticas, e não deixa mais de utilizar e de trabalhar sobre a metodologia. E eu queria muito né, que vocês participassem dos nossos eventos, participassem da comunidade, por isso que eu vou mandar esses slides para vocês, mas eu deixei tudo aqui, as redes de contato, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que já têm, mas quem não tem vai ter acesso, e deixar bem claro para vocês assim, que é um prazer né, estar com vocês, e o que vocês precisarem eu vou estar sempre à disposição. A comunidade também está, a gente tem o Telegram, que é nosso chat, que a gente troca muita figurinha, tira muita dúvida, né? Então, assim, conhecimento não falta. É mais difícil a gente ficar sem falar de tecnologia do que falar de futebol, porque a gente passa o dia inteiro falando de tecnologia. E aí eu queria muito agradecer essa oportunidade que vocês me deram. E fico aqui aberta para
perguntas, né, que vocês quiserem fazer, estou à disposição.